Programa não recomendado para menores de 12 anos. Recuperando um sistema operacional polonês. É possível usar o Windows 3.1 em 2017? Computadores raríssimos restaurados, Exit Sorcerer e Sistema 600. Tirando a carteira de motorista no MSX2. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 25ª edição do Repórter Retro. Agora, oficialmente, em seu jubileu de prata. Estamos a meio caminho do jubileu de ouro. Matemáticos. 5 ao quadrado também, bem lembrado. Bom, quem é que tá aí? Eu, César Cardoso. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. E eu, João Cláudio Fidelis. O Juan deste episódio é o Giovanni, que ele não pôde participar da gravação. Poxa, Giovanni, você está tão diferente hoje. Sim. Falando espanhol. Bom, vamos começar com a nossa sessão, a primeira sessão de todos os repórteres retro, particularmente num ano, né, cheio de coisas como esse 2017, que é 2017 das efemérides. Vamos começar com conhecido ou com desconhecido? Vamos começar com o desconhecido primeiro, até porque assim, a grande verdade, isso aqui foi uma desculpa pra gente botar mais um post do Benji Edwards, né? Mais um post absolutamente longo, enorme, detalhado e sensacional do Benji Edwards. Aliás, está com o Patreon rodando aí, tá até no Google, Patreon do Benji Edwards, para quem quiser ajudar o Benji Edwards a continuar contando a história na computação, pode aí ajudar. Mas enfim, esse ano também se comemoram os 40 anos da Vector Graphics. Vocês nunca ouviram falar. Mas, enfim, é uma história extremamente interessante. Primeiro, até pela própria fundação da empresa, né? Que na verdade a empresa foi fundada por duas donas de casa. Sim, duas donas de casa que estavam de saco cheio de serem donas de casa e queriam fazer algo. E calhou que o marido de uma dessas donas de casa era um hacker de hardware que nas horas vagas fazia brincadeirinhas com eletrônica dentro dessa indústria nascente que era a indústria da microinformática, que sequer poderia ser chamada de indústria naquela época. E o segundo, que eu acho que também talvez seja o mais interessante, que justamente ele recupera a história da Vector Graphics, que é uma história absolutamente obscura e que também é muito vinculada ao S100, né, e que surgiu como... O que acontece no início da indústria da computação é que havia basicamente dois universos, né? O universo doméstico, né? O universo hobbyista, que depois foi se transformar num universo micreiro, e do outro lado o universo corporativo, que era um universo que haviam basicamente dois conjuntos de concorrentes quase que separados, inclusive no estilo do hardware. No mundo corporativo, você tinha basicamente o sistema operacional CP/M e outros concorrentes menos cotados, e uma arquitetura de hardware chamada S100. A Vector Graphics é um representante emérito dessa linha corporativa, assim como a Altera, a Cromenco, a Sol, mais tarde a Osborne e algumas outras que eu não me lembro no momento. E tem outras. Ele conta histórias que eu acho fantásticas. Por exemplo, lá para as tantas, o início da Vector Graphics, eles montaram praticamente a linha de montagem em casa, no nível testar os computadores na mesa de jantar e utilizar um chuveiro a vento desligado como depósito para os materiais para embalar os computadores. E uma preocupação também com a parte estética. Por exemplo, o Vector 1, que é o primeiro computador da Vector Graphics, você podia comprar em verde ou em laranja. Em laranja? Em laranja. Uma cor melhor, não. Tudo bem, o verde não era verde limão, não, né? Não. Ufa, pelo menos isso. Então é uma assim, eu particularmente gosto muito de quando o Benji consegue escrever esse tipo de história, ou no caso para essa Company ou para outras empresas, para outros pensam, porque são histórias extremamente obscuras e que a gente perderia elas se ninguém contar. Assim, vale a pena, vai dar aí uma meia hora de leitura ou 40 minutos, mas
Mas né, inclusive a lógica, assim, de como funcionava um pouco, né, o surgimento da indústria no final dos anos 70 e início dos anos 80. E agora vamos falar do mais conhecido? 35 anos do torturador de brinquedos do Toy Story. 35 anos do Cid. Chip de som, emérito chip de som do Commodore 64. Adorado por muitos, criticado por outros, mas a principal influência da música, uma das principais influências da música eletrônica e principalmente do universo chiptune em geral, né? E para ser diferente, né, a gente postou na matéria do The Conversation, que é de sites novos estão por aí, e que conta muito mais da influência do Cid na música propriamente dita, né, na música eletrônica, mas do que propriamente os méritos do Cid como um chip de um computador, entendeu? O que é muito interessante, porque se a gente for ver que a gente começou abril, pode falar isso, né? Começou abril, legal, né? Falar do pretérito no futuro. A gente começou abril discutindo, relembrando, né, a influência, por exemplo, da Roland T808 na música, e até de certa maneira, no caso dos micros clássicos, né, a influência da Roland MT32 nos micros clássicos, graças ao passamento do fundador da Roland. Eu acho que que é um negócio que tem tudo a ver, na verdade. É uma discussão, e continua sendo uma discussão extremamente interessante, até porque até hoje o Cid é utilizado, né, no chiptune, e o chiptune é de certa maneira, intimamente ligado à música eletrônica. Tô olhando a matéria aqui, interessante que tem alguns vídeos, por exemplo, do pessoal analisando músicas do Cid no osciloscópio. Então, por exemplo, Monty on the Run, do Rob Hubbard, que é um do Commodore 64 extremamente conhecido. Já tocamos em Retro Hits músicas dele, analisando as ondas, né, os 3 canais sendo analisados por um osciloscópio. Bem interessante. Falando de programação, tudo. Nossa, tem um vídeo até do Amiga Pro Tracker tocando a música do Um Tira da Pesada, clássico, Um Tira da Pesada. Nossa, interessante. Inclusive, eu aqui da mesa deve ter sido o único usuário assim mais abrangente de Commodore 64, por ter tido ele, vamos dizer, na época clássica, mesmo que por um breve momento. E tem uma boa, como posso dizer, impreensão dos samples que ele faz. Ele trabalha com sample, claro, de uma forma bem mais limitada que o Amiga, né? Mas ele fez trilhas sonoras bem interessantes, como, por exemplo, tinha um demo da Sabrina. Agora vamos, atestado de velhice aqui, falar de pouca gente aí que está escutando a gente vai saber, e outros pouquíssimos ainda vão lembrar de uma morena gostosa. Ô, João, a Sabrina, eu acho que realmente, acho que a pessoa que mais lembra da Sabrina no Brasil não tá aqui, que é o Giovanni. É verdade. Enfim, segue o jogo. Aí é uma morena gostosa que cantava dance music, né? Italiano, naquele esquema das dance music dos anos 80. E o maior hit, e talvez o único dela, que ela cantava de biquíni na piscina, se chamava Boys, Boys, Boys. E essa música tinha um demo do Commodore 64, uma imagem digitalizada dela, com essa música toda digitalizada. Um resultado assim muito, muito legal, muito bom. Era legal pela música ou legal pelo desenho da mulher em pouca roupa? Os dois. Ah, tá. Era um... E o outro grande exemplo, entre vários assim que eu posso citar, mas o que minha memória também não ajuda, é o Turbo Tiran, uma versão de jogo de arcade. Ele tinha uma música que, sem sacanagem, durava quase 10 minutos de duração. Era uma versão arranjada da música da Magical Sound Sour do Tiran, com várias vozes sampleadas, que tocava na abertura do Turbo Tiran. E ela realmente impressionava. Eu posso dizer até que, no quesito trilha sonora, a versão do Turbo Tiran do Commodore 64 era melhor que do Amiga, inclusive, até por conta dessa música. Tinha também uma outra música também no Turbo Tiran,
uma outra que era, se eu não me engano, era inventada, ela não tinha nem no arcade, nem no lugar nenhum, mas era também arranjada, tinha várias freadas de carro, é bem impressionante. Ele não, eu até falei com o Ricardo, eu gosto do som do Cid, mas não é meu preferido são os sons FMs. Se é que eu posso chamar de chiptune, eu curto chiptune mais que chiptune FM. Até por ter uma pegada mais próxima dos arcades. Eu gosto mais de jogos de arcades e no arcade não tinha jeito, era tudo FM, era tudo reinado pela Yamaha. Então mais o Cid como PSG é um PSG muito interessante, talvez o melhor PSG que eu já vi. Mas perto de um chip FM, eu vou preferir sempre um chip FM. E lembrando outra coisa, quer dizer, acho que o grande negócio do Cid é que ele foi desenhado por um cara que gostava de música. Era o caso do Bob Yannis. Tanto é que depois ele foi fundar em Sonic. Isso, inclusive parece-me que o som do... Ele desenhou o chip de som do Apple do GS, né? Isso, é Sonic que desenhou o som do Apple do GS. Mas acho que hoje em dia o pessoal mais lembra da Ensonic pelos samplers do que propriamente pelos chips de áudio, embora a Ensonic também produziu. A galera que montou o PC nos anos 80 e 90 lembra disso, 90 principalmente lembra disso, né? Montou também placas de som para PC, na época que houve a explosão dos kits multimídias e placas de som, então também fez. Mas acho que hoje em dia ela acaba sendo mais conhecida realmente como a fabricante de samplers. Agora, se você quiser comprar um digital sampler deles, um Mirage, que foi o primeiro sampler digital real, digamos assim, um preço acessível, você pode comprar no eBay. Tem um em leilão agora, faltando 5 dias para fechar, 2 lances, R$13. Só quero ver como é que você vai trazer aquele trambolho pra cá, mas tudo bem. Essa altura já fechou, né? A altura que o pessoal estiver ouvindo já fechou. Mas se alguém estiver muito empolgado para ter um sampler desses, pode entrar em contato, pode dar uma olhada, um pulinho no eBay, que vocês vão encontrar de vez em quando lá, da Ensonic. E olha, não tem um só não, tem vários. Tem vários da Ensonic lá disponível. Enfim. Vamos trocar de sessão, né? Vamos trocar de sessão. E aí? Hackaday. E Hackaday tem um bocadinho de coisa, hein? Tem. Sim. Mas a primeira coisa é tua, Ricardo. Pois é. Recuperando parte da história da TI polonesa, né? Pra quem acha que a Polônia só tem beterraba, nomes estranhos e consoantes. Muitas consoantes, né? Acredite se quiser, tem algumas coisas de TI lá também, né? Acredite se... Eu nem sabia que tinha beterraba. Cara, tu acha que eles fazem açúcar o quê? Lá. Açúcar lá é tirado da beterraba, não é da cana de açúcar. Então, o primeiro tem uma escavação de um sistema operacional desenvolvido lá em Polska. Para quem não sabe, Polska, como os poloneses se referem ao próprio país. Caramba, o nome do sistema é o Kruk Operating System, Kruk. Salafrário. Exatamente, salafrário. Arquivado em 5 fitas magnéticas. Nunca duvide da capacidade da largura de banda de um caminhão cheio de fitas de 9mm. Já dizia o Titio Tannenbaum. Estava armazenado no Museu da Tecnologia de Varsóvia, né? As fitas foram preservadas e parece que estava tendo um problema no leitor de fita do museu, tudo. Então o pessoal pegou, fez um esqueminha, montou um circuitinho lançando mão de um Arduino para poder fazer o funcionamento, usar um analisador lógico, tudo para poder ler o conteúdo da fita, decodificar os dados, ou seja, deu um certo trabalho. Fez um programinha em Python para poder mastigar esses dados, para poder gerar, para fazer o software. Tá lá. Tem inclusive um softwarezinho lá, o Virtual 9-Track Tape Drive, lendo a fita, programinha aqui mostrando como eles fizeram. Então, já fazendo backup do sistema com o sistema, o Kruk 3 OS. O motivo do pessoal ter apanhado, a codificação dos cabeçalhos de cada bloco de dados era numa frequência diferente dos dados propriamente ditos. Então, uma engenharia reversa daquelas sinistras mesmo. Esse sistema é de um computador polonês também, totalmente proprietário, chamado Mera 400, que eu não me lembro, acho que não. Ele chegou a ser mencionado no episódio da Informática Comum na Safada. Da informática na cortina de ferro? Não. Naquele eu não lembro, senão eu lembraria.
A cada hora eles desencavam mais uma coisa que a gente não sabia que existia. Pois é, isso é de lei. A gente sempre achou alguma coisa. Isso é um mini, né? Um computador. É um computador tamanho geladeira. Não é um micro. É um mini computador, né? Bom, o que mais temos de bizarrice aí? Só uma coisa, apenas um segundinho. João, e a piada que você ia fazer? Eu ia fazer? Eu ia perguntar se esse sistema operacional, qual é o input level dele, se ele é joystick. Só pra constar, os Jursik originalmente eram da Ucrânia, tá? Eles migraram pra Polônia no final do século XIX. Então quer dizer que você é uma farsa? Você não é polonês? Não, eles migraram pra Polônia e pra República Tcheca. Tá, assim, os antepassados do meu avô. Tá? Eu sei. Na realidade você é brasileiro, Ricardo. Os antepassados do meu avô foram pra lá. E depois que saíram espalhando o Jursik pelo mundo. Trazendo um nome difícil de falar e com apenas uma vogal, a menos usada. É nóis. Né? Enfim, por essa que eu pergunto se joystick era usado como input do sistema operacional no lugar do mouse. Devia ser alguma coisa mais. Devia ser alguma coisa um pouco mais bizarra. Só para o pessoal que não entendeu, isso é uma piada recorrente da lista do MSX aos comumente pessoal, como é que sem querer querendo chamar às vezes o Ricardo de Ricardo Joystick. Segue o barco. Fazer o quê? Você faz um joystick homebrew numa caixa de madeira de pinheiro, pronto. Isso aí. Só piora. Chega de piada ruim com polonês, que o Ricardo daqui a pouco vai cobrir a gente de porrada. Vamos pra outra bizarrice? Pior, que ele vai puxar o corredor. Puxar o corredor, hein? Bem lembrado. Gente, vai puxar o corredor. Bom, antes do Ricardo puxar o corredor, o cara tá fazendo um Cosmac Elf. O cara só que não do Cosmac Elf. O Cosmac Elf é muito próximo do original. Com a CPU original. Já falamos anteriormente de réplica de Cosmac Elf, mas era uma réplica que não tinha essa pretensão de ser fisicamente próximo do original. O cara fez um esforço para que o tamanho, a maneira de operar fosse realmente uma reprodução mais fiel possível do original. Chip de memória, processador 1802, LEDs, tudo, nossa. A única coisa que ele não conseguiu foi um cristal que se parecesse com o cristal do Cosmac Elf. Ele teve que usar um cristal fake e um oscilador escondido. Mas faz parte. Nossa, muito legal, hein? Ficou muito. Se você, para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Se você não quiser ter o trabalho de montar o seu, você pode comprar o kit para montar. Você tem um emulador para você acessar a partir do seu browser. A partir do navegador você vai, acessa e encontra lá e vai mexer nele. Bem bacaninho. E A série é bizarro, mas é maneiro? Não, tudo que é bizarro é intrinsecamente maneiro. Ele é um pouquinho menos bizarro porque já foi contemplado de algumas maneiras aqui no podcast. A réplica que eu mencionei, que é um pouquinho menos fiel, mas que funciona da mesma maneira, que é o Membership Card. Teve uma micro entrevista no blog do Recomputaria com o criador do negócio, e o processador louco da RCA, o processador espacial atômico que resiste a Godzilla, o RCA 1802, ele foi um dos protagonistas do nosso episódio de processadores lá do B. Não me lembro. Verdade. Processador à prova de. E ainda em réplicas, o processador da armadura do Homem de Ferro dos anos 60, provavelmente. Ricardo, o original que você visitou, né? Sim. O original do próximo? Sim. Estão reinventando o Havel Decathlon. O Havel Decathlon, para quem não conhece, também é conhecido como uma bruxa, tá? E ainda bem que não estamos na Idade Média, porque nós não queimamos mais bruxas. Aliás, todas as bruxas que eu conheço são muitíssimo gente fina. E na época atual, nós não temos mais nada contra bruxas. Pelo contrário, as bruxas que estão mortas, a gente quer ressuscitar. Não, mas esse Havel, essa bruxa não tá morta. O Havel Decathlon, ele é conhecido como uma bruxa, né? O Witch. É uma máquina que está instalada no National Museum of Computing, em Bletchley Park, Inglaterra.
É o computador eletrônico digital mais antigo em funcionamento no mundo. Ele remonta ao início dos anos 50. Mas a bruxa esteve morta. Ele foi decomissionado no início dos anos 70, 73, 74, e só recentemente que ele foi trazido à vida de volta. Eles reformaram a máquina, recolocaram, colocaram lá, ligaram tudo, montaram ela de novo. E eu tenho, acho que tá até no nosso canal no YouTube, o vídeo que eu fiz dele funcionando, né? Sim. Acho que eu coloquei lá o vídeo. Se eu não coloquei, depois eu coloco. Mas tem lá o vídeo pra vocês verem lá o funcionamento. E estão reinventando. Tem um pessoal fazendo uma réplica dessa máquina, obviamente muito menor, né? Muito menor. Eletrônica. Totalmente eletrônico, porque ele usava relés, né? Se você olhar, tem um vídeo na matéria mostrando e mostra ele em funcionamento, né? O Harvard Decathlon em funcionamento, então com os relésinhos, os LEDs, os conjuntos nos tubos de vidro, parece das válvulas, né? Não fica girando, tudo lá. Essas válvulas, Ricardo, são justamente o Decathlon, porque ele tem a memória decimal no hardware. Não são bits, nem bytes, nem nibbles, nem bytes 16. Ele é uma máquina decimal. Decathlon. É verdade, ele é uma máquina cada uma das células de memória. Verdade. Ele ainda tinha algumas unidades laterais, pareciam uns tubos, assim, pareciam umas latas grandes, e ali ainda tinha uma parte de armazenamento. Eu lembro que o guia explicou isso pra gente. A máquina original, por sinal, ela foi usada para cálculos relacionados a coisas de... Inclusive foi usada para fazer cálculos relacionados à energia nuclear, projetos nucleares. Essa réplica usa, obviamente, chips lógicos novos, né, para refazer os blocos. Então ficou uma maquininha, obviamente, muito menor, consumindo muito menos energia. Uma maquininha bem simpática. E para variar, adivinhe, tá todo o projeto design no GitHub. Então você pode ir lá, vai lá, abre seu terminal, git, clone, pega a linha de comando, taca lá e puxa toda a tralha se você quiser montar o seu. Tá? Se você não quiser montar, pelo menos visita o nosso vídeo lá, dá um joinha, vê o nosso vídeo do original funcionando, tá? Faz uma presença lá. E se você um dia tiver a oportunidade de estiver na Inglaterra, vou dizer pra vocês, vale muito a pena ir lá no National Museum of Computing. É muito maneiro, muito legal o museu. Vamos pro próximo agora? Vocês sabem, tipo aquela pergunta, roda Doom. Hoje em dia, roda Crysis. Hoje temos roda Doom. Mas estamos em 2017 e a pergunta é, roda Flappy Bird? Exatamente. O Johan, em 2014, nas comemorações de 50 anos do BASIC, ele resolveu criar seu próprio interpretador BASIC. E em 2017 ele chegou, né, num milestone dele, que era programar um Flappy Bird e fazer esse Flappy Bird rodar no computador que ele montou, que é o BASIC 1. Ele tem um Atmel X-Mega 128A4, o teclado de um Commodore 64 quebrado, tanto quando você olha a primeira foto, você olha e um Commodore 64 meio quadrado, já que ele é praticamente da mesma cor. O gabinete, uma porta joystick, saída para vídeo, um leitorzinho de cartão, e o gabinete foi cortado todo com as máquinas com uma CNC, a laser foi cortado todo. De madeira, né? É de madeira, sim, todo em caixa. Ficou lindo. Ligou, buta no Basic, ligou no monitor fósforo âmbar, né? E o que ele fez? O laranja, como você queira. E o que ele fez? Fez um Flappy Bird. Ou seja, o Basic dele na máquina dele. Ele fez o Flappy Bird dele. Exatamente. Aí já tá avisando, olha, não tem capacidade pra rodar Doom não, tá? Até porque ele só tem 8K de RAM e 128K de flash, então vai ficar tanto espaço assim, né? Verdade, vai ficar um pouco apertado. Vai. Mas, né, é um Basic bem bem clássico, né, pelo que eu vi de algumas listagens aqui. É um Basic, né, bem clássico, que não tem grandes coisas. E ele pegou um exemplo de Flappy Bird para o ZX Spectrum, né? E a partir daí ele contou né? Inclusive os comandos que ele teve que implementar para fazer o Flappy Bird rodar. Esse microcontrolador é de 8 bits, correto? Isso. Tanto a Atmel como a VR em geral são controladores de 8 bits. Né? Ainda se faz microprocessador de 8 bits hoje. Isso. Designs novos. E são muito populares para
para fazer controles, etc e tal. Ainda continuam muito populares. Tanto a AVR como a T-Mega ainda vendem muita coisa. E, assim, extremamente interessante. No GitHub, óbvio, poderia ser. Tem a listagem e é um basic que provavelmente qualquer um que programou no Basic mais ortodoxo, mais clássico, vai reconhecer, né? E vai entender rapidamente o que o programa faz sem grandes dificuldades. E realmente é bonitinho, o teclado é bonitinho. Bom, vou do próximo aí. Mais réplica. Agora, assim, fizeram um shield de Altair. Na verdade é uma plaquinha que é um Altair 8800, porque ligar no Arduino? Assim, é do tamanho de um shield de Arduino, o shield de Altair, a placa é do tamanho de um shield de Arduino. E com luzinha piscando, né? Afinal de contas, luzinhas piscando são legais. São sempre legais. São sempre legais. O mesmo número de chaves que o Altair original tinha, só que na forma de chip switch, né? Sim. Por que ter chaves do tamanho dos seus dedos que você pode virar facilmente, quando pode ter aquelas chavinhas microscópicas que você precisa de um palito de fósforo para mexer, né? Precisa de uma ponta de uma caneta, né? Não, aí suja. Não, usa um palito de fósforo. Pode ser também. Mas blinking lights são legais, luzinhas piscando são muito legais. A gente gosta de luzinhas piscando. Verdade. O próximo não tem luzinhas piscando. Até tem, mas elas ficam enfiadas lá dentro do gabinete. Mais um Raspberry Pi enfiado dentro de um terminal. Terminal com monitor de fósforo azul, se eu tô vendo bem, né? Azul ou branco, dependendo da distorção da foto? Eu acho que tá mais dependendo da distorção. Eu acho que tá mais pro branco. Mas enfim, mais o branco também não é uma coisa muito, particularmente dependendo do monitor. O branco já tá mais para azul já há algum tempo, né? Isso aí é algo que a gente já viu dentro de um monitor da Disney, um VT100. VT100. Isso, era um terminal serial que tinha um jeitão assim de um Apple Easy atrofiado, não é isso? Isso. Como todo bom terminal serial que se preza, inclusive, se vocês forem no Terminals Wiki, tem lá fotos inclusive dele desmontado. Pra quem não sabe, esse terminal é um RIFKit H19. Que eu não lembro qual é esse terminal, eu não conheci esse terminal não. O RIFKit é um terminal, foi lançado em agosto de 1980, a menos de $1.000. A Zenith vendia como Z19, o resto é um monitor de 12 polegadas, né, com 80 por 24, tinha uns 80, 4K de RAM e podia emular tanto um VT52 quanto um VT100. Isso. E como todo terminal serial que se preza, ele se impõe. Sim. Quase tanto quanto um terrestre dentro da Model 3 com um CP500. O mais interessante é o seguinte, ele estava morto, aí o autor do hack descobriu que tinha lá um óbvio capacitor fazendo merda. Vamos dar um desconto, né? Dar um desconto pro capacitor, né? E aí depois, aí começou o trabalho de sentar, procurar, como funcionar, como fazer o bichinho sair, na RS-232, a voltagem, essa coisa toda. E aí ele, no final das contas, depois de evitar, que o Pi tivesse o BSD, que no caso é a Blue Smoke Disease. Detalhe, o BSD não é o BSD que você está pensando, é a Berkeley Software Distribution. Não, então, agora está inclusive operando a 9600, e numa das fotos ele está rodando Vim, Pelo menos daqui a pouco vai rodar o Emacs. Mas Vim é mais legal. Sei lá, eu sou um quinta coluna, não uso Vim nem Emacs, eu uso Joe ou Nano, então eu sou adepto da terceira via. Herege. Foi mal aí. Bom, agora eu fui ver o próximo nessa pauta. Primeiro a gente vê o módulo que hoje em dia é sinônimo de Wi-Fi para placas, para vários projetos eletrônicos, que é o SP8266. Muito legal. Agora um sujeito me faz um emulador de CP/M para rodar nesse módulo. O cara roda CP/M 2.2 no emulador de Z80 para rodar no módulo, que dá 64K de RAM, espaço de 15 disquetes, 250K cada, numa porta serial de comunicação, para rodar no módulo. Cara, é assim assustador. Se você quiser usar rede sem fio,
você tem que abrir mão de 36K da memória e de um dos disquetes. Não abrir mão, Você não, quer ficar com 36K. É verdade. Ainda dá pra rodar o WordStar. Dá pra rodar o WordStar, mas você vai ter um computador, um desktop dos anos 70 e dos anos 80 disponível para você usar do tamanho de um selo. Você podia pegar um negócio desses e fazer nele, com ele aquele hack do terminal do RISC-Kit. Imagina, em vez de botar um Raspberry Pi, bota um negocinho desse. Imagina. E já tem Wi-Fi nele, né? Você vai perder esse negócio. Você vai fazer o hack, você vai dizer para a pessoa que tem o hack, a pessoa não vai conseguir achar dentro do terminal onde está essa merrequinha desse tamanho. Né? E para terminar, né, a melhor é o primeiro comentário, que é do Bill Hurt. Que uma vez ele desenhou um computador que rodava CPM como seu terceiro sistema operacional. Conta. Né? Porque a zoeira não tem fim. A zoeira. The zoeira is boundless. A zoeira não tem limite. Quem é que vai cantar a próxima aí? Agora, Eu quero essa. Eu quero essa. Nossa senhora. Não, eu pirei na batatinha com esse negócio. A princípio, ok, CPU feita com chips 74LS, feita com chips discretos. Já falamos de vários desse tipo. A princípio é só mais um. Só que, tudo bem, ele tem um vídeo com ele funcionando, maneiro. São 3 placonas com flat que ele isola com papel alumínio. Muito legal, mas só que o detalhe é o seguinte: a arquitetura de software que o cara inventou para essa máquina. Gente, se você tem um processador, um microprocessador, você tem um manual de programação de linguagem de máquina para ele, historicamente aqueles livros da série do Leventhal, que é uma trojoba que tem no mínimo 1 polegada de espessura, talvez 2, e você tem que ir na referência dele várias vezes, porque você não consegue ter na sua mente todos os opcodes, né, todas as instruções da programação do assembler. Pois bem, o Leventhal desse camarada é de uma paginazinha. Nossa, eu vi. O description, ele descreve os registradores, descreve o formato da Word, Word de 16 bits, né? Ele tem um barramento de dados de 8 bits, então faz um fetch de 2 palavras, é uma instrução. Essa instrução, ele codifica tudo que ele pode fazer, e é uma coisa absurdamente minimalista. Se você quiser fazer uma chamada de rotina, você vai ter que suar. Isso aqui. Minha mente assembleira teve 17 orgasmos simultâneos ao ver aqui. Nossa senhora. Um Leventhal de uma página. Tornei. Não, e o mais interessante no caso é que ele, né, quando terminar a máquina, que é o do Enterprise, ele pretende abrir a máquina para que as pessoas possam mandar programas e cálculos para serem processados na máquina. Eu acho que vão ser alguns dados muito interessantes, particularmente porque, né, tendo um Leventhal de uma página, né, assim, né, provavelmente, né, o pessoal vai ter que ter soluções bem criativas para programar essa máquina. Eu acho que vai ser bem interessante. Ele falou que quer fazer um compilador para ele. Imagina que seja um compilador C. E o pessoal do Hackaday acrescenta: ei, vai calma, nossa rede neural tá precisando de treinamento. Enfim, e quem reclamar de CPU 74LS no Retrocomputaria Clubista e já está errado. No episódio passado a gente comentou sobre aquela placa, aquela daughterboard para Sound Blaster, que fazia questão para usar com MIDI, né, que a gente encaixaria na Sound Blaster, e comentamos dela, explicamos tudo lá. Foi a Dream Blaster que a gente falou, não lembro mais o nome. Foi a Dream Blaster X2. Pois é, a Dream Blaster. Então agora nós temos uma outra plaquinha agora. Essa a menor que você vai poder ter. O menor sintetizador MIDI de daughterboard que você poderia ter para colocar na sua Sound Blaster, tá? Que é a Dream Blaster S2. Que era esse do mesmo cara que fez a X2. Pois é. Com a diferença que essa aqui, ela tem a largura do conector onde você encaixa, ou seja, a placa é um pouquinho mais do tamanho de uma caixinha de fósforo. Integrou com um microcontrolador bem pequenininho, colocou lá, tamanho importa? Sim. E tá lá, e MIDI para as massas. Não sei quanto tá o preço, antes que alguém pergunte. Vamos ver o cara. 30 euros, gente.
Não, assim, se você olhar, não está tão caro. Não, tá mais em conta do que a outra, né? Mas se você for contar o preço por centímetro quadrado, tá caro pra burro, né? Não, mas são coisas assim, a X2 e a S2 acabam pegando públicos diferentes, inclusive porque a X2 tem lá, né, a saída USB, né? Para o pessoal plugar. A S2 é pequenininha, aí praticamente não vai ocupar pouquíssimo espaço no seu 486 bonitão que você está montando aí para jogar, né, os jogos de MS-DOS como devem ser jogados. E pelo X2, tamanho, você também pode utilizar em outros projetos que precisam ali de de um synth e coisas do gênero. E funciona na Sound Blaster desse jeito, que é legal. Maneiro. E você pode comprar o S2 e a X2, né, comprando no pacotão a 100 euros e fica feliz. Porque também a X2, pela telementação, você pode usar USB, tudo fica mais simples para você fazer. Usar ela, você não precisa usá-la somente como daughterboard, você pode usá-la com outras coisas, né? Você pode usá-la externamente. E eles também têm, né, o Shield and Fill Adapter, que é um adaptador adaptador de para você plugar externamente, né, a sua Dream Blaster, a entrada MIDI da sua placa de som, caso ela já tenha. Tem lá a MPU 401. Assim, esse pessoal da Serra da Shop, eles são especializados nisso, né? Isso. E de placa de som, né, de placa de som clássicas, vale a pena dar uma olhada, e especialmente se você, né, tiver aí o seu 486 em que você, né, vai jogar, né, os jogos como devem ser jogados. Vamos ressuscitar os mortos? Vamos. Rise from your grave. Começamos aí com um concerto bastante demorado, bastante difícil, como só ia acontecer, né, com computadores da Amiga, né? Num blog que eu não conhecia, de um companheiro chamado José Gonçalves, de Portugal, né? Na verdade, acho que são dois caras. São dois tugas. Que eles inclusive vendem. Sim, tem. Né, eles vendem. Acho que a gente já falou deles, né? O adaptador de mouse, né? De USB para 9 pinos, para Amiga, que eles vendem. Entendeu? E eles vendem também, né, adaptador de DE e adaptador de CD. Mas enfim, né? O que é que ele aprontou aí? Hein, Juan? O que é que ele aprontou aí? Tinha tanta coisa ruim dentro da placa que até perdi a conta. Aí, olha o estado desses conectores. Acho que deixaram na praia 10 anos esse computador. Segundo a descrição, estava com cor de frango assado. Isso, né? Não temos o Giovanni aqui para fazer a piada óbvia do flango, então faço eu. Veio com cor de flango assado, provavelmente dependido por uma pastelaria chinesa, ok. Cumprimos a quota. Giovanni, a sua ausência aqui já foi suprida, tudo certo. E o bicho estava muito mal. Muito aço sendo polido. Nossa, tinha umas ferrugens feias nos conectores. Eu acho que a série do concerto ainda não terminou. Até agora parou na segunda parte. Talvez não houve. Não houve, mas talvez na época que vocês estão ouvindo este Repórter Retro já haja uma terceira parte do post. Esperamos o que vem a acontecer. Provavelmente deve ser fechar e montar. Porque na segunda ele começou pintando. Ele terminou pintando, aliás, no computador, né? Inclusive ele teve manhas, né? Ele teve a manha de restaurar o drive de disquete. Inclusive com aquele aviso de não tente isso em casa. Somos profissionais treinados. Somos profissionais treinados. Ele limpa ali, né? Depois ele teve cuidado de tipo, colocar e limpar e recolocar os conectores de áudio, né? Então ficou um trabalho bem legal, achar, né? A pintura da própria chapa, né? IF, né? Ele também pintou a caixa, embora não tenha gostado. Sim. Ele não quis fazer retrobrite. Não, ele não quis, prefiro pintar. E, nossa, assim, eu estou olhando de novo e estou impressionado com como estava esse computador. Isso é beira do mar. Esse computador esteve em algum lugar perto do mar. É típico disso acontecer. Né? Tanto é que ele fala que ele tem toda a cara que estava guardado numa garagem ou não soltam com muita umidade, né? Portugal é um país que tem muita influência do mar, principalmente se você, né, por de cidades e tal, tem muita influência do mar. Então, bom,
falar de vídeo, né? Falar de Commodores, muitos Commodores em todas as suas formas e manifestações. Pois é, o pessoal do Vintage is the New Old, eu acho que eles coletaram, né, diversos vídeos de concertos que o pessoal postou no YouTube, né? Começando por um patch 3032, né, que tava mal. As ROMs estavam com defeito, né? A PIA 6520 estava defeituosa e o driver i3E488 estava com defeito, porque estava rodando muito quente. E para completar, né, 2 chips de DRAM, né, foram pro saco depois de 2 horas de uso. Caramba. E sofreu. Iam funcionar muito uma vez antes de morrer. Mas trocou aqui, trocou ali, né? Alguns sockets foram trocados também, mais um micro recuperado. Depois desse trabalho do IZ8 DWF, o Victor Lansing fez um vídeo também sobre um Commodore 64, em que, né, para variar, não foi capacitor, foi RAM. Inclusive ele mostra como ele achou a RAM. Como ele removeu e como ele colocou uma RAM nova. Sim, e de novo, né, um vídeo bem detalhado que acho que ficou bem legal. O terceiro é o seguinte: é um Commodore 64C que o CIA, na famosa posição 1, popular CIA número 1, né, saco, e isso descoberto porque, né, o teclado e o joystick estavam falhando. Que é uma coisa que normalmente acontece. Falhou o teclado, falhou o joystick no Commodore 64, Commodore 64C, você sabe, a primeira CIA, né, foi. E o quarto vídeo do Mind Flare Retro, esse ralou. Né, o pessoal do Mind Flare Retro, o que ele faz? Ele já recupera a Commodore 64, recupera a Commodore 620, VIC-20 e recupera a Amiga. Lança jogados fora, tá, ele vai lá, recupera, vê o que ele pode salvar, né? E, enfim, recupera e repassa para quem tiver, né, e vai correr atrás de quem, né, vai dar um carinho e um lar para esses computadores. Tanto é que na página da própria Mind Flare Retro, ele tem um formulário que você pode preencher se você quiser doar o seu micro para que eles recuperem. Obviamente, idealmente, você deveria estar no Canadá, né, já que eles são de Oakville, Ontário. No caso, ele pegou esse Commodore 64, né, que estava mal, e pensou, em vez de, né, tirar as partes que interessam, vamos tentar recuperar esse computador. E aí ele né, vai lá, é um vídeo que você vê todo o trabalho que ele fez. Mas enfim, vamos começar a falar de mais interessantes agora. Esse é a Mosca Branca. Voltamos pro Chad, patrono da nossa sessão. O que o Chad fez, Juan? Ele consertou um micro chamado Exide Sorcerer. Ele é tão obscuro quanto a nossa primeira efeméride. É um micro baseado em Z80 com BASIC, tem uma ascendência oculta de máquinas da família S100 e que foi muito, muito, muito obscuro. Apesar da arquitetura dele não ser exatamente obscura, tinha BASIC da Microsoft, é um micro com Z80, tudo em um, que você ligava na televisão, etc e tal. Ele é bem à frente do seu tempo. É um micro que você poderia dizer que ele é de 4 anos à frente dele, talvez. Ele é um computador americano, mas ele teve muito mais sucesso fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos propriamente dito, na Europa, na Austrália. E chegou para ele de um amigo chamado Paulo Cognetti e cheio de problema. A CPU tava estourada, tinha 12 mais 10, 22, 23, 24 capacitores estourados, 2 RAMs estáticas estouradas, solda fria num capacitor da fonte de alimentação, e nosso amigo Chad consertou isso tudo, e aí você tem uma tela dele botando em toda a sua glória, já consertada. Não, inclusive ele conseguiu fazer o cartucho do BASIC rodar. Tem isso, porque ele é um daqueles computadores que não tem absolutamente nada, nem sequer BASIC. Ele é um primo nesse aspecto do Atari 800, do Tommy Piuta e dos filhos quem mais? Do SC3000, da Sega. O Sharp X1, né? Não é os micros que você está falando sem linguagem residente? Isso. O Sharp X1. E nunca tinha funcionado, né? Inclusive porque o micro estava no estado bem ruim. Depois do micro recuperado,
né, ele conseguiu fazer o cartucho botar, né, que é a penúltima foto. Inclusive, já é a versão de 48K, Exit Standard Basic. E esse deve ter sido um trabalho. Esse foi, assim, você nota que, né, deve ter tido um trabalhão. E se você acha que essa foi a mosca mais branca deste repórter retro, não. Esse branco é no máximo o jogo da velha FC. Mosca branca, jogo da velha FFFFF, é o que a gente vai falar agora. Que é o primeiro de 3 concertos feitos pelo Alexandre Tabajara. Ele consertou um sistema 600. Uau! É um computador da Prológica, né? E é CPM. E ele achou que estava funcionando e não estava. Tinha um defeito escondido nesse sistema 600. O conserto foi na pressão, né? Porque ele vendeu o computador achando que estava funcionando na hora que ele foi ligar e gave wood. Aí... Então o que ele achou? Qual foi o trabalho que ele fez? Inclusive porque, como esse é um bico extremamente raro e aparentemente o único sistema 600 funcionando no Brasil é esse. Ou seja, provavelmente no mundo. O que acontece? O 600 é basicamente um clone do Intertech Superbrain. Também não é nenhum micro extremamente popular. Nem um pouquinho. A Prológica, ela trocou o banco de memórias. Em vez de 32, 41, 16, a Prológica botou 8, 41, 64. Para galera fazer o 64K. E o que acontece? Botou, levou o computador pro Velasco, tal. Tinha um cursor no canto superior esquerdo na tela. Como ele não tinha experiência no micro, não conseguiu ver o que está acontecendo. Né? Era para acontecer. Não, era pra acontecer. Tinha que ter um texto, né? Um texto com o nome do computador, inserir disquete, né? Caso tenha alguma dúvida, ligar lá pro telefone lá da Prológica. E aí, né, hora do debug. A placa-mãe, ele descobre que a placa-mãe funciona só com 5 volts, né? E aí ele descobriu que o chip, o chip que estava com ele, depois de tocar as memórias, descobriu que o chip, o CRT 8002, estava com defeito. Conseguiu achar um na Santa Ifigênia depois de passar o dia inteiro rodando, né? Aí trocou a CRT e funcionou. As fotos não estão tão boas porque o monitor também não está ajudando, né? O monitor vai brigar com a placa. Enfim, né? Aí ele posta as fotos da placa, o feito, e ele inclusive debugou, né? Inclusive puxou a BIOS, né? A BIOS do Sistema 600 para quem estiver interessado e para quem tiver, né? Para quem quiser comparar com o Superbrain ou com o Superbrain Junior. Fica aí o desafio pro novo dono de arrumar o sistema operacional para ele e botar, né? Vamos ver. Você vai conseguir. João. Oi, diga. O que é que o Tabajara aprontou depois? Seguinte, indo para as coisas raras, uma coisa que ele também está em mãos para recuperar é um Vectrex, um defeito muito torto. Bom, eu acho que o nosso ouvinte sabe o que é um Vectrex, ou preciso explicar? Não, tá. Explica rapidinho o que é um Vectrex. Vectrex é um videogame lá da geração também da segunda geração, da geração do Atari 2600, ColecoVision, Television, etc. Uma particularidade muito interessante. A primeira é que ele veio com monitor próprio. E a segunda é, como o próprio nome diz, este monitor, e eu digo o monitor e não o console em si, é vetorial. E os gráficos dele são totalmente vetoriais. Explicando, para quem jogou nos flippers da Taito no início dos anos 80, não tinha uma máquina chamada Aster Action, que era um clone de uma máquina da Atari chamada Asteroids, e as linhas eram absurdamente nítidas e luminosas. Por quê? Porque a varredura para fazer a imagem não era por linhas horizontais, linhas de varredura como qualquer imagem de televisão, mas sim por um feixe de elétrons que se movia em qualquer direção para desenhar todos os objetos na tela por meio de linhas. Por isso que é um monitor vetorial. E o Vectrex é desse tipo de monitor. Exatamente. Então você já imagina quando um dá problema que também sai de baixo, né? É um caixão em vela preta. Não tem como... usar de magia negra para arrumar um negócio que sirva nisso. Então podemos dizer que o Tabajara acendeu uns macumbetes bonito ali na encruzilhada, né? Por sorte,
o defeito no Vectrex dele não estava relacionado ao CRT propriamente dito. Ah, ufa. Mas, enfim, é um defeitinho chataço, né? Nossa, a gente tinha um soquete com um mau contato tão grande que estava verde, o pininho estava verde, né? O controle, né, que ele teve que consertar. O controle do Vectrex foi feito por alguém que odeia pessoas que consertam controles, né? Porque para você abrir a do joystick, você tem que inutilizar o faceplate dele. Né? Aí você tem que botar um novo. E não satisfeito, ele ainda descobriu que o Vectrex estava com muito forte. Ele descobriu que tem um amplificador de áudio que fica no meio da placa de deflexão, né? Literalmente, todos os ruídos estavam passando por perto, né? Nada como um amp de áudio externo. Aparentemente funcionou. E o monitor do Vectrex, inclusive, é Samsung. O Google. Verdade aí, ó. Ela é de 1982, o Vectrex é de 1982. Eu nem sabia que já existia Samsung em 1982. E pra terminar, um restauro do TRS-80 modelo 1, que deu um trampo danado, tanto é que ele fez três partes o relato. E ele começa, né, fazendo a fonte. Fazendo ela toda. Ele ignorou o que estava lá e fez uma fonte para gerar as tensões. A fonte é externa, né? A fonte do Model 1 é externa, né? Na parte 1, ele troca a fonte, né? Inclusive com o trafo de Emília. A impressora, não a boneca. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois ele ligou, pum, caracteres aleatórios na tela. Memória de vídeo. Caraca, esse flat dá medo, hein? Gente, esse aqui tá dando medo. E, né, trocou as memórias que são, né, um MN2102, né, 7 chips de 1K por 1 bit, boa sorte pra achar. Trocou, funcionou. Agora tem, né, segunda parte ele refaz o cabo de teclado, né, inclusive, aí tem um detalhe que é bem importante, né, Juan? Sobre o teclado do TRS-80 modelo 1. Se o teclado tiver com defeito, ele entra num loop de boot. Não, tipo, o teclado, assim, uma coisa bem interessante sobre a importância do teclado pro TRS-80 modelo 1, né, pro circuito em si. Com o teclado, vocês lembram, o TRS-80 modelo 1 é mapeado em memória, né? E o teclado faz parte do barramento de dados. Então, se você ligar o computador sem o teclado, ou se o teclado tá com defeito, ele entra em boot loop, ou nem boota. E óbvio, tava no caso desse, né, Rony? Nossa, tava feio, hein? Só lembrando que lixo. Curta ainda por cima. Muito razoavelmente trocou tudo por fios. Porque não tem conector, né? Porque, né, conector é pros fracos, né? Tanto é que ele soldou uma barra de pinos, né? Colocou uma barrinha soquete e pronto, né? Ligou um no outro, funcionou. E, né, teve que achar aí, ainda teve que meter a mão e fazer 2 buchas para suportar o lado direito do teclado. E a terceira parte, né, ele volta a fonte para enrolar o transformador, né, inclusive com direito a, tipo, esquecer o center tap depois de enrolar todo o transformador, mas ficou numa caixinha, ficou legal, ficou do lado, né, ficou bem enroladinho do lado do micro. E, enfim, por enquanto, né, o que falta de conserto que ele acabou não fazendo é a limpeza do teclado. Até que vai ter que ser feito com as teclas no lugar. Tipo, não dá pra tirar a tecla, limpar e colocar de volta. Então vai ser um trabalhinho. Boa sorte. Boa sorte pra quem fizer. E aí, hora do Mano Parça? Brasil! Então a gente tá passando agora pra sessão, voltando agora pra sessão dos Mano Parça, né? Fortalecendo estamos fortalecendo os, como a gente fala? Os fornecedores, os amigos, dando aquele apoio moral. Temos 2 notícias. Uma delas é que a Amplos, provedor de hospedagem, que entre outras coisas é tocada por MSXeiros e a pessoa do Ricardo Vendramini, um abraço pro Ricardo, o Xará, e hospeda gentilmente a MSXBRL. Ele lançou um site sobre MSX. Na verdade, ele está lançando um projeto ZBR, e de um projeto de hospedagem de baixo custo, e ele decidiu com isso fazer um site de MSX para começar a divulgar tudo, colocar lá.
E a intenção dele também é fazer, dentro desse projeto, montar sites divulgando pessoas que foram relevantes para a história da computação brasileira. Então aí ele, numa conversa que eu tive com o Vendramin, ele estava me contando que ele tem vontade de fazer alguma coisa como que um painel mostrando os heróis da TI nacional. Então ele já citou alguns, vamos falar de algumas pessoas que foram relevantes, tudo, porque ele tem a intenção que isso também seja, isso fica um memorial de forma para ser uma inspiração para novas gerações, para as pessoas novas que acham, os millennials que acham que a internet, acham que não existia nada antes da internet, né? Acho que não existia mundo antes. Então ele tem interesse de mostrar isso, tornar isso, e a primeira coisa que ele fez foi, eles já fizeram, foi esse site. O endereço é www.msx.zbr.com.br. Vai ter mais algumas coisas que eles vão adicionar, que eles pretendem colocar no site. E essa é a primeira notícia. A segunda é nos nossos chapas, dos nossos parceiros de longa data, que é o povo da Tecnobytes. O Tecnopovo anunciou uma Maper de 4 MB. E aí tem gente começando a ter ideias mirabolantes do que fazer com uma Maper de 4 MB. Para quem entendeu, a Maper padrão de MSX2, mas ela vai funcionar para MSX1, tanto que eles fizeram uma foto, botaram no site um protótipo do expansor de slots, com 4 pentes de 4 MB espetados, ligaram a máquina lá para detectar tudo. Estavam vamos botar isso aí para fazer aquela presença. Afinal das contas é divertido, né? Liga a máquina com uma porrada de memória, o MSX detecta tudo e mostra no boot. Tem gente pensando, o que a gente faz com 4 MB de RAM? O que a gente faz com 4 MB? Bem, tem alguns softwares de MSX que tiram proveito disso. Se você for adepto de tocar musiquinha no formato VGM, 4 MB dá e sobra pro VGM Play tocar, né? Sobra espaço para ele estar tocando, o que é muito bom, mas tem alguns softwares aí, é claro, daí por diante o pessoal pode sair desenvolvendo, criando coisas novas. E tem também a questão do expansor de slots, que até é interessante comentar. A Tecnobyte está com, acho que já pode falar isso, eles já mandaram fazer a placa do expansor de slots e eles estão resolvendo a questão do gabinete do expansor. Eles estão acertando como vão fazer o gabinete tudo. Ligado ao micro por um flat, correto? Sim. Ou ele ele não é rígido, né? Não, é um flat. O expansor são 2 placas, né? Porque tem a placa que vai no cartucho, o flat, acho que é um flat de 50 vias, e a placa que lá dentro do expansor, vai ter os LEDs, tudo. Eu sei que todo componente são SMD, para gastar menos energia. O gabinete do expansor vai ter ligar uma fonte no expansor, né? Para dar alimentação. Vai ter algumas coisas, a chave para você ligar e desligar o slot que você está ali usando. E até onde eu sei também o expansor, eles estão querendo fazer o gabinete, estavam querendo fazer em plástico, mas provavelmente eles devem fazer em acrílico. Não vai ser acrílico transparente. Ainda bem. Porque todo mundo tem mania de fazer tudo em acrílico transparente, que acha lindo ver tudo dentro do computador. Eu não sei quanto ao ritmo, mas o Rogério Bellarmino e o Ricardo Oasi já falaram que detestam isso. Não gostam de ficar olhando para dentro da pau que tem dentro. Não estão afim. Então eles já estão vendo aí que talvez eles façam em acrílico no gabinete. Bem, acho que dos Mano Parça é essa, né? Podemos prosseguir para as notícias que abalaram o mundo? Já é. Vamos. Bom, a primeira notícia, como protagonista da primeira notícia é este que vos fala, eu não vou falar porque eu não gosto de falar de mim mesmo, então que outro fale. A gente, como vocês sabem, nós somos um bando de picareta, safado, cretino, sem vergonha, e a gente estava pensando, passamos a semana inteira pensando em que 1º de abril a gente ia bolar para aplicar no sábado, no dia da mentira. Aí na última hora, conversa vai, conversa vem, dizer que todo mundo enrolado, eu fui lá e escrevi o 1º de abril que saiu, que não foi nem tão criativo assim, um monte de gente já matou, mas pelo menos rendeu alguns comentários, acho que 5 ou 6 comentários até onde eu vi. A gente estava dizendo que o Juan estava se desligando da equipe do podcast, estava saindo porque ele estava decidindo agora, devido às mudanças que ele passou na vida dele, agora ele está resolvendo partir para trabalhar, fazer um podcast sobre agronegócio. Aí teve pessoal que, obviamente, alguns falaram, né, alguns comentaram, você tá com cara de 1º de abril, não sei o quê. A gente não teve muita criatividade esse ano, entendeu? Aí fui lá, rapidinho, escrevemos, colocamos. No dia seguinte saiu o desmentido, né? Então, não, gente. Para alegria de poucos e tristeza de muitos, o Juan continua na equipe firme e forte.
Fato que está aparente para todos neste momento. Pois é, olha ele aí. Oi. E sem falar em uma vírgula de agronegócio. Eu continuo convicto que o nome daquele alimento doce feito de trigo é biscoito, tá? Afinal, o que vem escrito no pacote, né? É isso aí. Minha mulher vai me matar se eu ouvir isso. Mas Sério. É fonte de cinzane aqui em casa isso. Mas se vocês tiverem alguma ideia mais criativa pra gente fazer um 1º de abril, a gente aceita sugestões, tá? Vocês têm agora... em private, claro. A gente aceita, manda por e-mail a sugestão. A gente pode avaliar e colocar. Afinal de contas, tem 11 meses lá. E a gente não comemora o Dia dos Santos Inocentes, que é 28 de dezembro, que é o dia da mentira na Espanha. Apesar de termos o espanhol presente, nós não falamos desse dia. Nós só falamos do 1º de abril, dia da mentira, pelo lado de cá. Ser muito hipster só fazer o 1º de abril, dia 28 de dezembro, cara. Ou ser muito espanhol, né? Oi. Eu ia falar que é a mesma coisa, mas eu acho que o Juan vai ficar puto comigo. Tudo bem, se for uma merda muito grande, eu edito e jogo fora. Vamos fazer quanto a isso. E a segunda notícia? Notícia, vamos lá. Rapaz, assim, a gente postou uma série de posts, né, de gente tentando utilizar, no caso o Oldtech 81, tentando utilizar Commodore 64, Atari ST e MS-DOS, né, em tempos modernos. E aí ele pensou, fazer isso com o Windows 3.1 em 2017, né? Bom, enfim, né? Particularmente... E aí, até o Fernando Boalho, né, eu também não sabia, né? Tipo, né, que você não tem. Não é por fato de ser PDF que é tudo igual. Você pode assinar um PDF, por exemplo, né? E ele não rodou numa máquina, num 386DX SX25 com 1 MB de RAM, mas ele tentou utilizar o Windows 3.1 para né, para trabalho em 2017. E o terceiro? Vamos terceiro. Isso aí falando das caixas de cartucho, né? Cara, as caixas de cartucho. O processo de confecção de caixas de cartucho, né? Exatamente. É um pessoal como é que é o pessoal da Espanha, né, que tá fazendo, né? Como é que é a história? Que eu não tô lembrando. Você tem lá o seu cartucho Luzi e pensou, cara, eu podia fazer a caixinha pra ele, né? Ia ficar tão legal, né? Tipo, ajuda a colocar na estante, organiza, aquela coisa ali, bem bacana. E aí você vai correr atrás de uma caixa, de um cartucho com a caixa original. Boa sorte. Não vai conseguir achar, né? Ou quando você vai acha a preços né, estratosféricos, e aí chega à conclusão de que, cara, eu vou ter que fazer minha caixinha de cartucho. E aí o Xavi Sorinas resolveu fazer um tutorialzinho de como fazer, né, a sua caixa de cartucho para os seus cartuchos, utilizando uma cartolina, um papelão, algum papel mais grosso, né? O tamanho é o médio, e no caso específico, a escolha do tamanho médio é porque é o que a Konami usava para vender jogos de MSX na Europa. Porque os cartuchos europeus a caixa era menor. Então, é um tutorialzinho, né? Você mesmo pode fazer, né? Cortar, imprimir, cortar e pronto, né? E o seu cartucho Luzi, ele não fica mais Luzi, ele fica feliz e contente porque tem a caixinha. Eu vi da lojinha do Moisés. Pois é, verdade. Lembrando do Moisés, né? Ele andou reproduzindo caixas de micros, né? Isso me faz lembrar que tem algumas pessoas que estavam fazendo o seguinte, inclusive um deles era o Alexandre Tabajara. Ele estava fazendo diferente, ele estava fazendo o seguinte, ele estava conseguindo caixas da versão japonesa, a caixa plástica, estava comprando a caixa, tipo, por exemplo, do Penalty Race, que é um jogo que muita gente não tem interesse em manter como coleção, né? Afinal das contas, o Penalty Race é o melhor cartucho para fazer Mega Flash ROM que existe. Vocês ainda vão se arrepender de todos os Penalty Race que vocês destruíram nessa vida. Cara, tem gente que destruiu Metal Gear, tem gente que destruiu Space Mamba e Metal Gear 2, cara. Vai se arrepender muito mais. E esses vão estar no primeiro ciclo do inferno. Esses vão ser jogados no primeiro. Bem na boca da fornalha.
Alguém ainda vai descobrir que a música do Penalty Race acalma o Godzilla. Vai poder salvar Tóquio. Aí o que acontece? O Tabajara, por exemplo, ele estava comprando as caixas, ele estava imprimindo as capas, dos jogos e trocando nas caixas. Então ele estava pegando os cartuchos luzes dele e transformando em boxes assim. Também era uma opção, mas aí ele tem que comprar a caixa. O projeto que os espanhóis colocaram, eles estavam fazendo em papel cartonado, imprimindo para você montando a caixa no formato da caixa europeia. A caixa da europeia, inclusive, é menor, uma caixa um pouco menor, né, e toda cartonada. Isso é interessante. É diferente do Nintendo DS hoje, que a caixa europeia é maior. Ah, é? É um pouquinho assim, é um pouquinho mais alta. Não, essa assim, a diferença é grande. Assim, aproveitando só para dizer que eu acabo de entrar na Repórter Reta nos 42 do segundo tempo, só para deixar o João recuperar o fôlego no banco de reserva, é isso? Isso. Mas pode ficar tranquilo que o pastel de flango já apareceu no episódio, tá? Oh, legal, que pena. Mas o teu reserva não sou eu, é o Juan. Ah, é? O Juan também tá aí. Apareceu o pastel de flango e o flango assado, né? Isso, que é o Amiga 600. Falando nisso, não tem muito a ver não. Que história é essa de MSX2 fazendo teste de direção? Ele fez 18 anos, né? Ele quer ter um carro também, é isso? Não, ele já tem 34, pô, mano. Também, eu tenho 40. Eu terei em breve. Eu em breve terei 44 e não tenho carteira de motorista também. Calma que eu explico que essa notícia é da terrinha. Deixa que eu explico. Um teste psicotécnico, ou seja, teste de perguntas e respostas para você tirar a sua carteira de motorista. Nos lugares da Espanha, ele ainda é feito usando um software que roda num MSX, no MSX2. E ele tem um cartucho próprio para isso. Chama-se Road Fighter. Eles agora vão fazer Bump and Jump. Não, eu ia falar F1 Spirit. Né, eles vão ser mais presentes ali, eles vão ser mais roots, vão pegar o original da Terra. Todo mundo vai comprar uma cópia do Highway Fighter do Kai. O Kai Magazine tá lançando. Ou seja, eles vão atualizar o programa. É isso, o Paris-Dakar, né? Deus me livre, Paris-Dakar. Paris-Dakar pra quem tira carro e moto. Exatamente. Eu vi a foto, é recente, né? Inclusive a foto tinha um MSX da Mitsubishi, um MLG1, que por acaso eu tenho um aqui. Isso. O que são essa chavinha de girar aí? Oi? O que são essa chavinha de girar? Esse botão vermelho na ponta? Não, isso aí. Esse botão deve ser mapeado pra algum joystick, alguma coisa, tipo, né, que seja sim ou não. É porque eu ia falar que ignição. É porque eu tô vendo aqui, esse micro, as portas joystick são laterais, não tá usando, não, tá direto no cartucho. Tem um fiozinho aqui na porta lateral. Tem umzinho aqui na lateral, tô vendo, mas esse aqui normalmente é porque ele desenha uma coisa e no teste ele tem que ficar mexendo naquelas hastes e manter o cursor, uma coisa dentro das linhas. É aquele teste pra ver que você não é psicopata. Aquele teste que você foi reprovado, Giovanni. Não, eu fui aprovado. Gente, eu fiz uma pergunta. Fala, Juan. Eu tava atrás disso em 2015. Eu perguntei no grupo da minha família se alguém tinha visto isso a partir de um post do Javier Lavandeira. Olha aí. E qual foi a resposta? Nosotros no hablamos com os familiares de Brasil. Minha sobrinha, Vitória, disse: Oi, Juan Carlos, eu tenho que renovar minha carteira quando voltar das férias, mas já te digo, mas imagino que seja em algum povoado perdido. Beijos. Ela não deu mais resposta, suponho que isso não deve ser por toda a Espanha, né? Deve ser um ou outro lugar. Olha, ou ela não conseguiu renovar a carteira. Caraca, sacaneou, povoado perdido. Eu imagino que não. É poblado perdido. Isso deve ser na Catalunha. Já que a Catalunha quer separada, vive lutando querendo se separar da Espanha, deve ser na região da Catalunha, para ser do contra ele mantém. Quer separar ali, não tem essa de. Eu sei, País Baixo, esse não é um podcast sobre geopolítica separatismos e identidades nacionais, mas sim é um podcast sobre domínios clássicos, e nesse caso específico, em resumo, esse não é o xadrez verbal, então esse não é o xadrez verbal, mas enfim, eu quero dizer uma coisa importante, faz todo sentido. A foto obviamente não ajuda porque, aliás não, desculpa, eu tô vendo a foto aqui, né, assim, agora consegui ver a foto direito, parece realmente deve ser um joystick ligado ali, que ele colocou
assim, os comandos básicos de direção. Agora que eu ampliei a foto para ver. Assim, os controles básicos de direção, tipo esquerda, direita e direita, esquerda, riba, barra. Isso. Patada, golpe e patada. Só pra você saber, tem realmente coisa que espetar na porta do joystick. Se a gente for olhar lá o post no blog do Agony, tem um outro link lá, um update com mais fotos de novembro de 2015. Tem coisa espetar na porta do joystick. O dump do cartucho tem? Não, tem. Queremos o dump do cartucho. Queremos jogar isso também, né? Não, o dump do cartucho tem, tá? Até 20 comentários do Konamito, o manual Pasos tem, mas não está publicado porque ainda está sendo usado comercialmente. As pessoas podem saber. Comercialmente não, pelo governo, né? E as pessoas podem querer aprender a mutretar o teste, né? Ensaiar em casa. Tanto processos. É que esse exemplo é de fevereiro. Então, sim, recentíssimo. Ainda tem gente usando, né, isso em alguns lugares da Espanha. Então, assim, não pode espalhar essa ROM. Já tem o dump, já está preservado, mas não pode espalhar porque ainda está sendo usado comercialmente, e aí seria um caso de pirataria. Sim. Mas, João, se a Espanha for que nem o Brasil, isso não é o governo que aplica o teste, são empresas credenciadas. Acho que é a mesma coisa. São empresas credenciadas. Ou seja, se você queria pegar o teste para tentar bancar o Capitão Kirk fazer o seu Kobayashi Maru, desista. Agora vamos falar só uma coisa fantástica aqui. A gente está falando de um software totalmente comercial, aplicável, 100% funcional, de utilidade pública, rodando em MSX em pleno 2017. Brincando e pelo menos, vamos dizer assim, 20 anos. Mais, até. Brincando, né? Acho que 25 anos, pelo menos. Aí de 25 para 30. Sim. Agora fazer aquela pergunta, nós estamos lendo também os comentários? Não, tem mais um. Eu tenho mais um. Você quer falar no comentário? Eu quero falar uma coisa sobre esse computador de teste de direção. Muito provavelmente não é o único modelo de MSX2 usado nisso, porque se vocês forem nesse post do Lavandeira, eu também vou botar esse post no show notes, ele mostra como exemplo de uso de quando ele próprio fez o teste de direção do micro da Philips. Olha. E o Konami Man falou que quando ele fez o teste de direção era um micro da Sony. Pior, um HB-F9S, igualzinho aquele que você teve, Juan. Não exatamente o mesmo, mas acho que o meu era um F700, né? Alguém fez no Ciel? Não, né? Não, ninguém fez no Ciel. Mas tem o Sony, aproveitando o Sony, no Philips e no Mitsubishi. Você quer comentar o comentário que foi colocado, Giovanni? Não, só pra continuar com as piadas da... O pessoal eu não lembro como alguém elogiou o fato, né? O Aquaviva falou que por atitudes como essa que a Espanha é considerada um país de primeiro mundo. Aí eu disse que por atitudes como esta aqui que eu mostrei o link, ela volta 3 casas e perde a rodada. O sujeito fez uma placa de papelão pra botar no... plastificou e botou no carro. Pra mandar as multas dele pra outra. Eu acho que não, acho que era a própria placa. Putz, só melhora. Bom, independente das fudebagens dos espanhóis, tá aí, gente. A gente conseguiu achar uma aplicação rodando em pleno 2017, um micro clássico, e logo em quem? No MSX, né? Lembrando a lista que inclui padarias, sistemas militares com disquete de 8 polegadas. Esses bichinhos vão sobrevivendo, gente. Quando tiver uma guerra nuclear, os últimos sobreviventes vão ser as baratas e os micros de 8 bits. E os usuários de punch. E os Nokia, e os celulares Nokia velhos. Vai sobreviver muita coisa. Saber. Vai sobreviver muita coisa. As baratas então vão evoluir porque elas vão ter que mexer nisso tudo? Provavelmente. É por isso que elas vão evoluir? E aí teremos aqui na Terra aquele anime / mangá chamado Terraformers. Baratas vamos prosseguir, né? Vamos. Chega, né? Essa última notícia é uma notícia meio deprimente, porque proteção contra cópia é sempre algo deprimente, mas houve uma preservação histórica e muito interessante de um documento da Apple, né? Sim, o sujeito achou um documento da Apple, né? O cara, assim, ele tava passeando no Seattle Goodwill, né? Que é o equivalente de uma feira... Brechó.
Um brechó, mas é um brechó montado por parece ser uma ONG, igreja que dá curso e vende essas coisas para ajudar a arrecadar dinheiro. E ele viu lá um fichário gigante, um monte de folhas, e eu vi o logo da Apple em algumas folhas. Aí claro que ele foi fuçar, né? Olhou lá e o que ele descobriu? Ele descobriu que eram os arquivos que datavam de 79 para 80, que pertenceram ao Jack McDonald, que foi o gerente de software para sistema da linha Apple II e Apple III. E o que continha esse monte de papel desse fichário? Eles continham a história detalhada do SAFE com 2 Fs, que é o acrônimo de Software Security from Apple Friends and Enemies. Mencionamos essa entidade no capítulo no episódio do podcast que vocês acabaram de ouvir. O Atif. Foi o Atif, verdade. Tô viajando. Agora há pouco, há 2 semanas. Uhum. É que acabou o fosfosol do Ricardo. Não, eu tô vendo outra coisa, eu tô meio perdido aqui, viajando a maionese. Ele tá no Facebook escondido. Ele cara, tá usando o perfil, não é o Ricardo Pinheiro. Voltando aí ao episódio, esse papel eu ia falar que o Ricardo tava no grupo do MSX. Não, aí é questão de internação. Aí você pode pedir ao advogado pra interditar a pessoa e levar pro hospício. Animador, hein? Obrigado. Mas eu tô vamos voltar ao safe, vamos voltar a falar de Apple. Mas você tá falando do grupo do Facebook ou do WhatsApp? Do Zap Zap, claro. Os usuários são os mesmos. É tudo maluco mesmo, cara. Não, mas vamos voltar ao Apple, gente, que é isso? Vamos voltar a essa coisa bonita. Essa ideia fantástica que era o Safe, né? Que era uma proposta de um método interno ser gravado na BIOS dos Apples para proteção contra cópias ilegais. E que seria vendido como uma espécie de serviço que os desenvolvedores poderiam utilizar, externos desenvolvedores poderiam utilizar para garantir que o software deles rodasse nos micros da Apple e os softwares que não pagassem, os desenvolvedores que não pagassem pelo serviço, óbvio, não conseguiriam rodar nos rádios da Apple. Então, assim, tem memorando, anotação de reunião, de relatório de reunião, ou seja, tudo aquilo que faz parte da documentação de projeto. E vários comentários, tem documentos que citam o OS, inclusive, e coisas que relacionam, né, o Apple II Plus, que era a máquina fabricada na época, e o projeto Sara, que veio a se tornar o Apple III, e também o Lisa. Pô, então isso aí é papo de 1980, 81, né? O cara escaneou todo o material para quem quiser ler. A imagem que eu acabei selecionando para ser a abertura, a ilustração desse post, né, são os 5 métodos de como implementar o Safe, né, que é o início do projeto. Só isso já vale a leitura. E depois você vai e pode fuçar feliz e contente no resto dos documentos. Caramba. Então, vamos comentar os comentários? Nós vamos falar dos comentários que foram feitos no episódio 73. No episódio nós tivemos o nosso primeiro episódio de MSX TKCP raro único no Mercado Livre. Sim. Para colecionador. Onde nós conversamos com o Cláudio Cassens, que foi da Microdigital, né, que trabalhou com a parte de pesquisa e desenvolvimento da Microdigital. Né, um episódio em 2 partes. E gerou algumas coisas que o Cláudio falou, gerou uma certa polêmica, né? Meu Deus, as pessoas comentaram pra caramba. A parte A teve 12 comentários. A parte A teve 12 comentários. Vamos começar a ler os comentários? Vamos lá. Esse comentário é interessante. O Fernando Nomelini nos diz: sobre a gravação em fita do TK-85, ele tinha sim uma rotina high speed. Além das funções em Basic Save e Load, haviam 2 rotinas em linguagem de máquina embutidas na ROM, que eram chamadas via comandos USR em endereços específicos da memória. Eu suponho que isso, eu não sou o especialista em arquitetura Sinclair, mas eu imagino que isso não seja coisa da Sinclair, né? Invenção. Não, isso é coisa não padrão. Aquilo que ele tinha comentado com a gente. Eles sempre se esforçaram para colocar alguma coisa no projeto do hardware deles que fosse um diferencial, né? Eles sempre tinham interesse em colocar algo que eles entendessem como um diferencial. Então, provavelmente, isso aí veio a política da Microdigital, não veio só na época do Cláudio, mas ele contou isso pra gente. Provavelmente ele estava colocando, a ideia foi fazer alguma coisa que tornasse
a máquina diferente. Então, provavelmente botar as rotinas para acelerar a leitura de fita cassete, né? Era alguma coisa interessante. Botar coisinhas em espaços vazios é algo que me dá alguns flashbacks legais da época da LZ. Aliás, se não for a memória, o Sinclair, o Sinclair em geral, eles têm a ROM no começo da memória. Se não fala a memória, tem. A RAM começa a partir do endereço 16.334. Ou seja, não dá para rodar CPM. Não, é só... a Amstrad conseguiu rodar CPM no Spectrum 3, mas ao custo de muito malabarismo. Quase refez pra lá, backswitch pra cá. Quase refez o micro do zero, né? Quase. Só não refez porque eles tinham muito drive de 3 polegadas sobrando. Bom, como se isso fosse um problema utilizar drive de 3 polegadas, né, na Amstrad. A impressão que eu tenho é que basicamente você, você tropeçava em drive de 3 polegadas na Amstrad. Devia usar pra tudo. Peso de papel, calça de porta. Por aí. Mexer o chá, tudo. Né? E aí o segundo comentário que temos é o comentário do Clemar, que ele diz: torço mais episódios com esses caras que estavam dentro das empresas. Isso é muito importante para não perdermos essa parte da história. Concordo contigo, Clemar. No site do Truco, na página da ULA do TK90X, tem as fotos do protótipo cedido pelo Cláudio. Ele colocou o URL, quem quiser ver. Concordo em parte com o que foi dito sobre a reserva de mercado, mas penso que sozinha ela não era suficiente para desenvolver a tecnologia nacional. Faltou investimento em pesquisa e desenvolvimento nas universidades. Funcionou enquanto a tecnologia permitia, a tendência era cada vez mais chips customizados. Commodore, Ataris, Amigas, nenhum foi clonado. Agora, mudando de assunto, o que o terceiro sócio tem que após 30 anos não pode ser revelado sua identidade. É no mínimo curioso. Quanto à questão da reserva, realmente foi uma falha. Faltou no tripé que mantinha a reserva, faltou investimento pesado nas universidades, apesar de ter tido investimento, uma criação da COP. Realmente, essa questão que você falou da reserva de mercado, Clemar, eu concordo contigo, faltou investimento em universidades, né? Teve isso. Quanto ao terceiro sócio, cara, não sei muito bem porquê, né? Mas aí a gente tem que respeitar a pessoa. Tanto que teve um momento na entrevista que o Cláudio escorregou o primeiro nome do sócio, do terceiro sócio, e eu tratei de tirar na edição, respeitar o direito à privacidade da pessoa, né? Ele pediu, não queria que fosse divulgado. Também acho que nessa altura do campeonato não faz diferença nenhuma, mas ele quer, o que a gente pode fazer é respeitar, né? Ele quer se manter anônimo, e assim será nos próximos segundos, pelo menos. Aí tem o comentário do Maurício, né? Que falou pra gente acabar com a piadinha sem graça da pizzaria, não é legal ficar espalhando notícias falsas na internet, né? Aí eu comentei com ele que a resposta foi dada na segunda parte do episódio, que é aquela que será sempre uma pizzaria em nossos corações. Sempre será metade calabresa, metade 4 queijos nos nossos corações. Por aí. E aí tivemos um comentário do Paulo Garcia, do Vintage da New World. The New World, que é um site que a gente visita um bocado, muito legal. Ele dizendo que adorou o episódio, muito legal a participação do Cláudio Cassas, dando behind the scenes amigo digital. Aí no comentário que ele falou, acho que ele não estava lembrando muito bem o lançamento do TK2000, acho que vocês foram certos em não tentar brigar muito em cima da informação. Não concordo muito com o ponto de vista dele sobre a reserva de mercado, mas concordo que deixar a importação livre sem ter um programa efetivo de desenvolver a indústria ia ser pior. Acho que proibir a importação deixou as empresas sem preparo para quando a abertura acontecer, a gente sabe onde elas foram parar. Gente, vocês não estão sentindo um cheiro de episódio What If, assim, avizinhando no horizonte? Um Vai Tiff? Uma reserva de mercado poderia ter sido diferente. Porra, do jeito que era na gente picareta, a gente faria o Patife, não a Tiff. A gente vai fazer um Patife. Meu Deus do céu. Eu quero morrer depois de ouvir isso. Deixa eu voltar pro comentário. Não a gente vai querer enforcar esse cara. Não que ele já não queira. Tem que pegar senha, tá? Não é assim não, tá? Pois é. Tenta entrar na fila, né? E a fila é grande. Sim. E ele, completando, ele disse: confesso que eu não escuto muito o podcast, mas esse episódio me fez ter vontade de ouvir mais. Pô, você não escuta? Então eu não vou mais no teu site tanto assim não, tá? Vamos até bloquear o site. Vamos bloquear. Hashtag chateado. Brincadeira, Paulo. A gente adora o Vintage New World.
Vejo por a gente tá lá batendo perna lá pra ver o que tem de novo. É muito legal. Que bom que você gostou do episódio. Espero que você continue e ouça mais os episódios do podcast, porque tem sempre uma coisa legal. E continuando aí, o Fernando Boaglio, ele comentou que muito bom episódio, essas histórias dos bastidores são ótimas, quero mais. #quero mais. Bom, e aí o Everaldo Lima, resolve entrar na roda do sócio oculto, o comentário dele. Quanto ao terceiro sócio oculto, creio que era gerente do laboratório da Nova Eletrônica quando iniciei no laboratório da revista. Saiu da revista para a fundação da Microdigital. Eu somente soube disso quando na primeira feira internacional de informática, em 81, quando lançado o NS80 e simultaneamente a Microdigital, o TK, deve ser o TK82, né? TK80. TK80. Desculpa, eu fui visitar o stand da Microdigital, da concorrente Microdigital, né? E me deparei com ele lá. Lembrando que a Nova Eletrônica seria o embrião da Prológica. Exatamente. Ela foi um Pokémon que evoluiu e virou Prológica. Nesta feira, chegou a me chamar de lado no stand da Nova Eletrônica para questionar sobre os periféricos que prometíamos para o NS80. Né? Ele depois conta um pouco da história pro blog dele, né? Que o link tá nos comentários, do qual a gente já lembrou, né? Uhum. No repórter passado, por conta do P500 na Nico. Isso. E aí ele lembra depois que os gabinetes do NEZ eram feitos em vácuo-forme a partir de moldes esculpidos em madeira. E plástico de caixa de ovo. Bom, tem muita coisa legal da fazer com vácuo-forme. Dependendo da você não precisa de tantos detalhes da aparência, né? Você pode fazer com vácuo-forme. Tem inclusive tutorial na internet que ensina você a usar o forno da sua casa para aquecer o plástico e usar o aspirador de pó da sua mãe para fazer o vácuo do forno, em cima do forno. O próximo aí foi o Austregon. Nossa, é do Senhor dos Anéis ele? Deve ser um elfo, um Noldor que ficou perdido por aí. Ah, sim. Ou algum comenta, né? Excelente. Acho que algum regente da linhagem do Denethor. Vai? Talvez. E vamos lá, excelente e quero mais. Também discordo na questão da reserva de informática. Acho que atrapalhou mais que ajudou. Sugiro um podcast sobre o tema. Eu falo postcast. Valeu. Aguarde e confie. E o nosso amigo Clax comenta retrocomputaria, caçadores de mitos, eles terminando com várias lendas urbanas. Ótimo episódio, que venham mais desses. A única questão é quem é o Adam e quem é o... Nossa, esqueci o nome do outro caçador de mitos. Que coisa patética. O Adam Savage, quem era o outro? Jamie... Esqueci o nome, não vem na cabeça. Jamie... Tá, enquanto a gente não lembra o nome, vai ficar Jamie Lee Curtis, pronto. Vida que segue. Santa picaretagem. Seguindo agora, aí, quem lê? o Leon Marcos. Eu leio. Seguindo aí, o Leon Marcos Apessan, ele literalmente pergunta o que o Cláudio Cassas fazia na Microdigital, porque ele não lembrava de um monte de coisa. Bem, Leon. Lembrar que 30 e poucos anos já se passaram e, diferente da gente que acha tudo isso mágico, lindo e maravilhoso, era trabalho. Trabalho tende a ser uma coisa incrivelmente chata, no final das contas. Lembre-se que quando pra gente isso é um hobby e a gente gosta. Estamos nessa aqui. Pra ele era um trabalho. E, cara, nem lembra-se. A gente não grava. É como você perguntar para um chapeiro de McDonald's como é que foi esse mês, ano passado, quanto Big Mac você fez? E aí, nosso chapa Sérgio Vladivostok, ótimo episódio, desmistificando o mercado de informática brasileiro na década de 70 e 80, com muitos tapas na cara dos participantes e muitas revelações. Tapa na cara de participante? Eu não levei tapa na cara, não. Tá, tudo bem, teve a do TKS 800, mas a história do TKS 800 não foi comigo, tá? Não tem nada a ver com isso. Nem comigo. Aham. Foi com o Juan. Tá bom. Pô, logo eu que não participei da gravação. Nunca imaginei que a ULA fosse algo tão misterioso assim que até hoje tem gente tentando dissecar o chip. Ela era bem mais complicada do que parecia. O projeto deles foi dissecá-la usando um osciloscópio de 2 canais, realmente foi um feito. Naquela época, hoje em dia tem um livro, hoje em dia eu explico. É que assim, você tem duas formas de fazer isso, né? Ou você vai usar um osciloscópio para verificar o que tem dentro do chip, sem abrir, ou você vai pegar ácido sulfúrico e microscópio eletrônico, que naquela época, no final das contas, ia ser o mesmo custo, e tirar uma foto do DAI.
Ele falou da questão da Troll, né? Que a Troll não era novidade a Troll ter feito os gabinetes de aparelhos eletrônicos, que ele tem um amigo que trabalha no TI de empresa, da empresa, sem conversar com isso, e fica imaginando como seria um teclado de Expert feito por ela. Te garanto que seria um teclado bem melhor do que o teclado que a gente fez. Por exemplo, não sairia as letras nos dedos. Não ia sair imprimindo nos dedos. E a seguir, falando sobre a reserva de mercado. Reserva de mercado é uma fonte de tretas inesgotáveis. 57 mil opiniões distintas, e cada uma delas é flame war com as outras 856.999. Então vamos deixar quieto e seguir pro comentário seguinte do nosso amigo que há muito tempo que ele não aparece, mestre Gessel Assunção. Olha só, ele diz: trabalhei no desenvolvimento de jogos para a Ingersoft durante uma semana em julho de 1984. Nos últimos dias em que eu estava lá, eles receberam um TK-2000, mas ele veio sem nenhum manual. Oh, delícia! Eu escrevi um jogo em Basic que funcionou, mas ele parava para esperar o jogador apertar uma tecla. Tentei ler o teclado como se fosse um Apple II e não deu certo, e recebi permissão para desmontar a máquina. Vi que era um teclado mapeado na memória do processador como no TRS-80. Não achei os endereços depois de uns testes bem simples e liguei para a Microdigital para pedir informações. Eles disseram que tinham enviado manuais pelo correio para todos os compradores e que era só aguardar. Há uns 10 anos ganhei um TK-2000 do meu cunhado e este veio com os manuais muito bons que teriam resolvido o meu problema em 1984. Chegou demorou 30 e poucos anos para chegar o manual. Chegou atrasado, hein? O manual chegou um pouco atrasado, hein? O TK-2000 era aquela máquina bizarra que era um pseudo-clone todo incompatível do Apple II, que um clone todo incompatível do Apple II, que eles ainda conseguiram fazer umas melhorias, uma recompatibilização aí, mas essa é uma história que já foi contada várias vezes. Contaremos mais provavelmente no futuro próximo. Eles estavam tão confusos quanto a máquina, quanto os clientes deles, né? E pulando para a parte B, 73B começa com o Danjovic, já que no 73B nós ficamos sabendo do Fado, né, o Fato, que foi o fim da Microdigital, né? Ele comenta também que o governo do estado de São Paulo, na mesma época, também deu uma banana para Amaral Gurgel. É aquele cara da rua? Não, é o João. Não é aquele, não é o cara da rua de Jaú, não. É o João do Amaral Gurgel. É outro cara. O cara que abriu a Gurgel, fabricante de automóveis nacionais. E, aliás, um dos maiores críticos do Pro-Álcool que eu já vi. Que culminou com o fim de uma outra grande e estrategicamente importante empresa brasileira, que era a Gurgel, fabricante de carrinho de fibra de vidro. Porque flame war política é pouca, né? Nossa, esse episódio é explosivo. Ricardo, você lembra das primeiras vezes que nós fomos e voltamos de Jaú de carro, que no caminho a gente passava acho que aqui perto de Campinas, era a antiga fábrica da Gurgel. Ainda tinha a fábrica, ainda tinha o grande logo da Gurgel Lembro. no prédio. Lembro do logo. Lembro. Só me pergunte onde fica, porque eu não sei. Nem eu. Procura no Google, alguém vai dizer. Ou então pergunta no posto Ipiranga. É isso. E aí o Fernando Boaglio, muito bom podcast, desabafa um soco no estômago da gente que escreve no pé, melhor a bola pra frente, mais um pouquinho. No caso tá falando do desabafo que o Cláudio Castro fez no final, né? Da forma como colocou lá, e vocês lembram. Aí temos um outro cidadão da Terra-média, né? Não sei se ele é elfo ou se é da linhagem dos regentes ou da linhagem do Aragorn. O nome é Austregon, dizendo: legal saber o destino da micro. Pode ser um Hobbit. Não, Hobbit não tem nome assim, não. Nem Hobbit, nem Anão. Hobbit não tem nome pomposo, né? Não. Não deve ser Hobbit. Orc eu sei que não é, Orc nem tem nome. Legal saber o destino da Microdigital. Há tempos procurava essa informação. Tive o TK-2000 e ele apresentava um programa de travamento após alguns minutos ligado. Sorte que estava na garantia, mas tive que recorrer à assistência técnica umas 3 vezes. Aliás, a assistência técnica deles era muito ruim. Polêmica. Chamando TK-2000. Já não fala, já falando de treta com política, treta automobilística, agora treta com a ciência técnica. Né? Vai dar briga. Isso é treta. É uma treta. Esse foi o oficial de chamar o pai de carecamente cabeludo. Né? Mais treta agora, treta étnica, vamos lá. O Marcelo Cabral contou uma história maravilhosa. O Cláudio citou a fábrica de semicondutores da Philips em Recife, que acabou na década de 90, e lembrei que eu estava lá quando isso aconteceu. Na época, eu era programador na Origin CIP do grupo Philips, mas fui alocado lá
como suporte rede novel, eu era coringa mesmo, na licença maternidade de uma colega. Essas são duas fábricas, a de lâmpadas automotivas e a de semicondutores. Vieram um grupo de engenheiros e técnicos da China e passaram algumas semanas montando e desmontando toda a maquinaria da fábrica para aprender como fazer lá. Muita gente demitida. Mas reza a lenda, entre os técnicos da Philips que eu conversei, que durante esse tempo os chineses notaram que existiam muitos gatos pela fábrica. Ela ficava no Curado, zona bem afastada de Recife. E que rolou o literal churrasquinho de gato. Um flango! Segundo me disseram, com conhecimento da gerência que fez, que não viu. Churrasquinho de gato. Agora a treta virou animal, né? É. E só falta comentários sobre religião agora. Ainda bem que já tá acabando. E futebol, não comentários sobre futebol também. Não, o Cláudio não falou qual time que ele torce, pelo menos isso. Mas enfim. Aí o David falou, né? Muito bom episódio, muito legal saber de histórias da época, que venham mais episódios do mesmo estilo. Ararão, boa. E finalizando, o Marcelo Cabral comenta que recomendei essa entrevista para o Cláudio nas minhas dicas do Podebug 33, que sai nos próximos dias. Gente, agradecemos pela preferência, né? Todo no campeonato do Podebug, episódio 33 do Podebug já saiu, então assim, passem lá para você, lá momento jabá dos outros, passem lá no www.podebug.com. É esse endereço? É um podcast sobre desenvolvimento e baixo 33 só para eles ouvirem falar da gente. Agora como da casa virtual, né? E a casa agradece a preferência, né? Nossos egos são frágeis e eles gostam de ser alimentados. Temos notícias institucionais ou podemos fechar? Temos uma, Retro Rio. Opa! Gente, vamos lá, em primeira mão ou em segunda, terceira, provavelmente já vai ter falado antes. Em ré. Vamos falar em Dó maior, que a Retro Rio, encontro que vocês esperam, ansiam o ano inteiro. Fazem fila na porta dos estádios. Ah, não, sou Justin Bieber. Ele acontecerá nos dias, deixa eu confirmar a data aqui para não falar besteira, nos dias 16 e 17 de junho, sexta e sábado. O local não é o local que tem sido, não será no Lar do Meia, será no local novo. O local é no Centro de Artes, pertence à Prefeitura do Rio, que é também uma escola de artes, o Calouste Gulbenkian, que fica na rua Benedito Hipólito, número 123, se eu tô lembrado. Praça 11. Na Praça 11, no Rio de Janeiro. Então, assim, Peraí, Benedito Hipólito 125. Exatamente, desculpa. Centro Municipal de Artes, Calouste Gulbenkian, na rua Benedito Hipólito, número 125, no centro do Rio de Janeiro. Para você que não sabe, fica exatamente atrás do Terreirão do Samba, a 5 minutos a pé do metrô Praça 11, tá? Perto do Balança, mas não cai. É isso que eu ia dizer, há uns 10. E nos fundos do 1º Batalhão de Polícia Militar, onde também fica o choque. Então, assim, se a gente fizer confusão, tão frito. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Que é bem feio. O local tem estacionamento, vai estar aberto no dia. Quem vier de carro vai poder estacionar. Desde já agradecer à Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro por ter nos dado aberto a essa oportunidade, fechado o contato e nós conseguimos o espaço. O encontro vai se abrir lá pelas 10 horas da manhã. A gente deve ir até umas 6, 7 horas da noite, tá? Parênteses, a gente pode ficar lá de 9 da manhã às 10 da noite, mas a gente não vai ficar até isso. Não pode fazer rave, não, né? Não. Então. Senão o choque age. Senão. Nossa. Fechando parênteses. Então. E aliás, há alguns anos o Bop também ficava ali. Mas há muito tempo, né? O Bop já tá naquela. Sim, já tá lá naquela comunidade no Catete há muito tempo. Mas tão pertinho, mas também tão pertinho, né? Então, nós já vimos a sala, já temos a sala acertada qual vai ser, uma sala bem ampla, bem grande, tá? O espaço é um centro de artes, é uma escola de artes, não tem cursos, outras coisas, mas tem um teatro lá. Não, a gente não vai usar o teatro. Então, mas com isso já temos o local fechado. Então vocês não tem desculpa de dizer, agora é enrolado, é difícil, é longe. Gente, é no centro do Rio. 5 minutos do metrô, faz favor, né? Se pegar um ônibus errado, é capaz de passar na porta. Qualquer coisa, você desce na Presidente Vargas, é no quarteirão de dentro.
Do Terreirão do Samba, você olhou na presença, que você olhou para lá, você vê o Caluche. Assim, não tem o que errar. É fácil de achar, tá? Então a gente vai estar lá das 10 da manhã até às 18 horas, tá? Sexta e sábado. O estacionamento vai estar aberto para quem vier de carro. Para quem quiser vir de ônibus, pô, moleza. Quem quiser vir de metrô, tranquilo. Quem quiser vir de barca, desce, pega o bonde e se vira. Pega o bonde até a Central do Brasil e vem andando. Se você vier pela Central do Brasil, te dá uns 10 ou 15 minutos de caminhada, uns 10 minutos de caminhada, tá? Então, assim, tá lá, estamos com o local fechado. Esperamos todos vocês para curtir, para falar besteira, para falar abobrinha, para mexer com o micro clássico. A gente espera com isso também. Já tá com essa altura do campeonato, vocês já estão vendo, a divulgação já tá rolando, tá? Já estamos divulgando, colocando aí, falando, massificando a divulgação. Então prestigiem para ver se a gente consegue estourar a previsão. A gente deu uma previsão de número de pessoas para eles, e se a gente consegue ultrapassar essa previsão. A menos esperando a meta. Eu acho que eu falei para eles 50 pessoas. 50, 60 pessoas ao longo do dia. Sendo Retro Rio, acho que a gente consegue passar até. E fazendo uma propaganda grande antes, eu acho que a gente consegue. A MST Rio, cara, a gente fez propaganda um pouco antes, maciça. O Rogério fez lá, correu atrás para fazer tudo. A gente teve um número de pessoas novas que apareceu no encontro, né? Um grupo maior que apareceu. E, cara, pela primeira vez em 3 anos, a MST Rio deu lucro. A gente vendeu quase tanto que vendeu em São José dos Campos. E um dia na MST Rio eu vendi quase tanto, mais do que eu vendi em São José dos Campos em 3 dias. Olha, MST Rio superavitário. Pela primeira vez em 3 ou 4 anos. A gente conseguiu ser superavitário. Vendeu R$300 na MST Rio. E tinha gente pedindo material, a gente não tinha. Então assim, a gente vai focar nisso aí. Mas... Pela progressão, a última dona vai ser aniversário Guanabara, né? Bom, pessoas e pessoas, crianças e crianças, muito obrigado por ouvirmos mais uma vez. Tchau. Então, gente, esse é o final do Repórter Retro. A gente se vê daqui a 15 dias, uma semana, ou aquilo que é a mágica do calendário do permitir. Bem, pessoal, obrigado por ter ouvido a gente. Continuem comentando, ouvindo, se manifestando, tá? Falem mal, mas falem de mim. Opa, não, isso aí não. Fala bem, tá? Não precisa falar muito mal, não. Não fala bem. Fala mal, a gente já fala mal de nós mesmos. A gente como dissemos, é frágeis. E a gente se fala no próximo episódio. No episódio 75. Até lá, fui. Bom, volta daqui a 2 semanas e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fala no 75. Fui. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.